que não é um tema muito comum em simpósios de espiritualidade, falar sobre nutrição. E é uma coisa que, inclusive, a gente não vê, infelizmente, na graduação de nutrição e em nenhum congresso a respeito de alimentação e nutrição, e que é fundamental. Nós, como parte da equipe, nós podemos ser aquelas pessoas que vamos conseguir identificar a espiritualidade do paciente e conseguir trazer para a equipe alguns pontos e até mesmo solicitar auxílio de capelões ou líderes espirituais para poder conduzir melhor esse paciente aí nessa atenção que a gente dá enquanto ele está sob os nossos cuidados, né, sobre o cuidado de saúde. Então, eu separei um pouquinho sobre falar sobre alimentação com relação à espiritualidade e aí depois eu vou abordar as religiões, porque a Camila já falou bastante no começo aí da manhã, explicando as diferenças, e não tem como eu falar da alimentação também fazendo, se eu não separar algumas coisas, separar esses dois pontos. Tá? Então, quando eu falo de espiritualidade, e a gente tem pouquíssimos estudos aí publicados sobre nutrição e espiritualidade, mas o que a gente vê nos estudos que tem publicados é com relação a pessoas que são mais espiritualizadas, e isso sendo visto como um estudo científico, né? Então, a fotografia, que já foi bem abordada aqui durante essa manhã, colocando alguns critérios para se estabelecer o que é uma espiritualidade, utilizando escalas específicas, a gente consegue ver que pessoas mais espiritualizadas têm normalmente menor consumo de álcool, melhor controle de ansiedade e normalmente tendem a uma melhor qualidade da alimentação. E aí alguns estudos que eu visualizei e trouxe hoje para a gente agora de manhã é com relação, por exemplo, a jovens americanos obesos, que eles viram que aqueles que tinham maior espiritualidade, eles tinham uma tendência à facilidade de perder peso. Né? Diabéticos também, mais espiritualizados, teriam melhor cuidado com o corpo e a saúde de uma forma geral, com controle de glicemia. Mulheres, após o tratamento de câncer de mama, o controle de peso e a qualidade de vida delas, e isso influenciado pela alimentação, também foi visto. E ainda pacientes com doenças cardiovasculares que também tinham melhores níveis séricos de colesterol, hábitos de vida, dieta e peso. E quais seriam as estratégias que a gente poderia utilizar, estratégias de espiritualidade relacionadas aí à alimentação? Então, hoje em dia tem se estudado muito, tem muito foco em mindfulness, né? E a Mafê aqui pode até abordar depois um pouco mais, é a prática de yoga, que tem sido bastante estudada. Com relação à alimentação, hoje a gente tem o Mindful Eating, que é focado no mindfulness, foi feito, né, as estratégias de Mindful Eating vieram através do mindfulness, que seria para o paciente ter uma atenção plena da alimentação. Isso envolveria não somente o hábito de comer, mas isso envolveria desde o momento de preparar aquele alimento. Então, preparar com amor, se dedicar àquilo que você está fazendo e depois, na hora de sentar e comer, é realmente estar pronto para aquela refeição, estar pleno naquele ambiente e também naquele horário para fazer aquela alimentação. É não se culpar. Então, se eu quero comer algo, primeiro eu vou identificar o que é, se realmente eu quero comer aquilo ou se aquele alimento que eu quero comer é só por ansiedade. Porque hoje em dia, normalmente o que a gente faz é pelo estresse, né, do dia a dia, a gente acaba comendo sem perceber o que está comendo e depois se culpa. Ou então ainda nem percebe que comeu. Então, muitas vezes, muitos pacientes chegam para a gente no ambulatório e, assim, inconformados, que não entendem o porquê não conseguem controlar o peso. E aí a gente pede para descrever como que é a alimentação no dia a dia e realmente, olhando para aquela alimentação, não tem tanta justificativa assim para se manter um peso tão elevado. Mas aí quando a gente pede para anotar o que realmente está comendo ao longo do dia, enquanto está comendo, aí a pessoa começa a se perceber. E aí ela percebe que realmente, em alguns momentos, ela se pega comendo, principalmente doces, né, que dão uma sensação de prazer,
e normalmente muito rápido, ela não percebe a quantidade. E aí, então, é esse o foco que a gente pretende com Mindful Eating, né? É fazer a pessoa ter um foco, né, na alimentação. E com isso, a gente consegue que a pessoa tenha uma melhor consciência sobre o ato de se alimentar, um melhor controle da ansiedade, uma melhor alimentação. Bom, mas eu não posso deixar de falar sobre as religiões, né? Porque as religiões impactam bastante em alguns hábitos e alguns cuidados com relação à alimentação. Por quê? As religiões trazem a alimentação como símbolos, muitas vezes como devoção, como respeito e como amor ao Ser Supremo. Então, muitas delas começaram essas práticas alimentares justamente porque vieram de escritos, ou que o Ser Supremo passou para os seus entes, para aqueles que seguem aquela religião e deixou por escrito, por exemplo. E aí, com esse respeito e essa devoção ao Ser Supremo, é que isso é seguido. Além disso, a alimentação para esses grupos religiosos tem uma questão de pertencimento. Então, eles pertencem ao mesmo grupo. E além da identidade. Então, eles se identificam como judeus, islâmicos, e ali tem toda uma prática da alimentação diferenciada de outros grupos. Além disso, tem a questão do cuidado com o corpo, que para algumas religiões é o templo do Ser Supremo, ou é algo maior que o Ser Supremo trouxe e permitiu que essa pessoa vivesse nessa terra. Tem a questão também da influência da cultura, então nem sempre a gente vai encontrar grupos religiosos com exatamente os mesmos alimentos sendo consumidos, porque também tem a questão da disponibilidade desses alimentos. Quando a gente vai olhar historicamente de onde que vieram, então, e o porquê tantas práticas alimentares relacionadas às religiões, a gente não consegue achar escritos justificando ou tentando trazer realmente o porquê dessas práticas. Alguns relatam sobre a questão da higiene, da segurança alimentar, outros já abordam a questão de como nasceu a religião e dali, por exemplo, de povos específicos que grupos rivais comiam aquele alimento e aquele alimento foi deixado de lado, como por exemplo é a carne de porco. Então, muitas vezes, muitas pessoas deixam de consumir a carne de porco por motivos diversos. E aí, quando a gente vai olhar dentro das religiões, também a carne de porco muitas vezes é deixada de lado na hora do consumo. E que pensando do lado nutricional, nada justifica, porque a carne de porco é nutricionalmente muito bem vista, inclusive algumas partes até com menos quantidade de gordura do que a carne de vaca, né? Mas enfim, outros, por exemplo, quando a gente olha para a religião, e aí quando a gente pensa, por exemplo, no povo judeu, a carne de porco, ela era utilizada há séculos atrás, em sacrifício a um deus da Babilônia. E aí, por isso, talvez tenha sido tirado a carne de porco da alimentação desses povos. E para os muçulmanos, aí ela é considerada como algo que pode trazer doenças. Mas vamos olhar, então, especificamente em algumas religiões. Então, nós temos diversas religiões. Eu trouxe aqui poucas, porque justamente o tempo não daria para falar sobre todas, mas algumas que são mais importantes no nosso meio. Quando a gente olha então para os judeus, a alimentação do judaísmo, ela veio do livro, né, sagrado deles, então de Levíticos, de Deuteronômio, da lei oral, ainda do código de leis judaicas que está escrito e ainda codificadas por autoridades rabínicas. E daí então surgiram as práticas alimentares judaicas. E aí normalmente se tem o termo kasher ou kosher, que significam próprio para o consumo. E aquilo que não é próprio seria taref. Didaticamente, se separa em 3 categorias, para a gente conseguir entender qual é a prática alimentar
dessa religião. Então seriam as carnes, que seriam de animais ruminantes, de casco fendido e sacrificados de acordo com as determinações da religião. Então tem uma série de regras, porque o animal não pode sofrer, tem que ter uma degola adequada, porque não pode contaminar essa carne com o sangue tem que ser completamente retirado, tem que ter um rabino ali para também fazer algumas orações. Então tem uma série de cuidados com essa carne para esse animal poder ser abatido. O leite, então o leite de animais que são kosher, são kosher, desde que com todos os cuidados para que não tenha uma contaminação, por exemplo, com o sangue, né? Que aí isso seria uma contaminação que traria esse alimento como impuro. E além disso, carne e leite não pode ser misturada na mesma alimentação. Então, mesmo se tiver, por exemplo, numa mesa, queijo e carne, esses alimentos não podem ser misturados. Normalmente eles esperam aí 6 horas para consumo entre um e outro. Né? Então tem uma série de costumes e cuidados com relação à carne e aos laticínios. E o parve seriam os alimentos neutros. Então os ovos, desde que também com o cuidado na seleção, quando abre tem que visualizar se não tem ali também sangue. Então sangue seria algo impuro, então por isso que eles têm todo esse cuidado. Peixes com escamas e barbatanas, frutas, vegetais, grãos, sucos naturais, macarrão, enfim. Só que os alimentos industrializados, mesmo esses considerados parves, eles pedem uma avaliação de um rabino específico para avaliar se aquilo não teve contaminação. Então, por exemplo, um atum, ele é parve, os judeus normalmente consomem. Só que um atum industrializado, no momento da industrialização, ele pode sofrer algumas manipulações e pode ser, por exemplo, adicionado a algo relacionado a laticínio, enfim. E aí, por isso que precisa de uma certificação. E aí, por isso que existem agências nacionais e internacionais que certificam os produtos industrializados como kosher. E aí, infelizmente, não existe algo padronizado. Então, existem diversos símbolos para identificar que esse produto é kosher. Então, existe uma série de cuidados na hora de fazer a alimentação dos judeus. Então, por exemplo, farináceos precisam ser peneirados, porque, por exemplo, no Brasil, por causa do nosso clima, há aí um risco maior de ter insetos e larvas na farinha. Então, isso não pode estar presente na alimentação dessa pessoa judia. Então precisa ser peneirado, avaliado, grãos são selecionados um a um, porque não pode ter nenhum pontinho de que algum inseto tenha feito. Então tem todo um cuidado que demanda um certo tempo e que normalmente quando a gente olha para ambientes hospitalares, por exemplo, a gente não tem muita estrutura para fazer isso, a não ser hospitais específicos que façam isso, né? Mas normalmente a gente não tem. E aí o que a gente faz com esse paciente quando interna? Né? Então a primeira coisa é identificar. Então a primeira coisa a gente precisa criar uma relação com esse paciente para que ele traga para a gente que ele faz as práticas, que ele segue as práticas determinadas pela religião. A partir daí, a gente tem algumas empresas, principalmente aqui em São Paulo, que fazem essa alimentação transportada e a gente pode comprar esses alimentos de fora, sendo kosher, para poder servir a esse paciente. Né? E aí a gente vai ter uma série de outros cuidados, porque normalmente o que o hospital vai se preocupar em comprar? Normalmente são o almoço e o jantar, que são alimentos preparados ali no hospital. Mas as outras alimentações a gente consegue, selecionando alguns alimentos, entendendo qual que é a prática do paciente também, ajustar isso ao longo do dia de acordo com a realidade e as práticas alimentares desse paciente. Uma coisa que a gente precisa ficar atento é com relação às datas especiais, porque os judeus têm um calendário completamente diferente do habitual e tem dias específicos, com práticas específicas e às vezes alguns alimentos específicos, que a gente também precisa ficar atento e sensível a essa questão e ajustar aí a elaboração do cardápio ou da alimentação dessa pessoa.
E além disso, quando a gente vai passar alguma orientação nutricional, também não pode esquecer dessas questões, dessas datas especiais também. Para os judeus, a espiritualidade é muito mais do que se faz na sinagoga, né, e nos feriados. Então, ela se estende para todas as áreas da vida, todos os dias. Então, por isso também tem essas questões dessas práticas alimentares, que permeiam toda a vida da pessoa, que é um pouco similar com o islamismo, né? Então, o islamismo, ele também, essa religião é uma conduta que influi em todos os campos da vida. Então, sejam ligados ao Estado, à sociedade, à família e ao ser humano. Então, por isso também existem práticas específicas de alimentação para essas pessoas. Só que no islamismo, a prática veio a partir do Alcorão, que é o livro sagrado deles, as tradições da época, os ditos e anotações do profeta Maomé. Então, daí vieram as leis dietéticas islâmicas. E seria halal aquilo que é permitido, e aí isso se estende não só para a alimentação, mas, por exemplo, para vestimenta e hábitos de vida, e haram aqueles não permitidos. Né? E isso para a pessoa islâmica, para o muçulmano, é extremamente importante, porque em uma das anotações aí feita pelo profeta, ele relata que Deus, né, Alá, poderia evitar ou não aceitar a oração daquela pessoa se aquela pessoa tivesse deixado de seguir aquela prática alimentar. Então, para eles isso é bem importante. Então, são considerados haram, então, as carnes que são bem parecidas com relação à orientação do kosher também. Então, animais mortos naturalmente, por estrangulamento. Então, também tem uma prática extremamente cuidadosa na hora do sacrifício de animais para consumo. Então, tem que ter ali alguém da religião, inclusive para matar, com faca afiada. Enfim, são considerados diversos aspectos na hora do sacrifício desse animal para consumo, e ele não pode sofrer. E isso, por mais que a gente tenha aí numa sociedade globalizada, com diversidade de alimentos, né, e diversidade também das práticas alimentares, apesar das orientações da lei dietética islâmica, 3 requisitos são fundamentais para os muçulmanos. Então, que o animal deve ser abatido por alguém de fé abraâmica, que essa pessoa deve invocar o nome do Deus no momento do abate, e que o método de abate deve ser através de corte na garganta, que drena o sangue do animal e resulta numa morte rápida e sem sofrimento. O Brasil é um dos maiores produtores de carne halal, e inclusive um dos maiores exportadores e também consumidores. Então, 51%, mais de 51% aí da proteína animal importada por países árabes foi do nosso país. Então, a gente tem aí centros que fazem aí esse abate de acordo com as leis islâmicas. Bom, no cristianismo, só voltando um pouquinho para a questão da alimentação do muçulmano, os cuidados vão ser da mesma forma do que o paciente judeu. Então, a gente vai identificar, tentar compreender ali qual que vai ser a alimentação, quais são as práticas, e se for o caso, a gente acaba adquirindo de alguma empresa que segue essas normas, esses cuidados com a alimentação, porque muitas vezes a cozinha hospitalar não vai estar tão preparada para manipular essa alimentação de acordo com as leis da religião. Com relação ao cristianismo, e aqui nós temos a maior parte dos nossos pacientes se denominam cristãos, né? Por grupos cristãos, eles são extremamente diversos e diversificados, e aí a gente tem os católicos, os ortodoxos, os evangélicos, os protestantes. Então, eles não têm regras alimentares específicas. Então, o que eles se prendem é dentro da Bíblia, que é o livro sagrado, a questão de que não chame impuro ao que Deus purificou. E por isso, então, não seriam leis ou regras alimentares tão específicas. O mais importante seria a questão, por exemplo, para os católicos, do consumo da carne vermelha durante a quaresma, que é evitada, e principalmente no dia da Paixão de Cristo. E aí, normalmente, alguns hospitais
né, fazem esse cuidado e não servem a carne vermelha nesses dias, ou principalmente na Sexta-feira Santa, porque a maior parte dos nossos pacientes se denominam cristãos. Então, por isso a gente tem esse cuidado. Mas o que é importante para os grupos cristãos? Então, cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, que tudo deve ser para a glória de Deus, então o comer também deve ser, e por isso evitar a embriaguez e a glutonaria. Mas o mais importante para esse grupo é a questão do jejum. E esse jejum, ele pode ser ou de um único alimento, ou de um dia específico, ou então por vários dias. E esses vários dias pode ser só na água, ou pode ser inclusive sem a água. E aí como é que a gente vai cuidar desse paciente que quer fazer um jejum, uma vez que nós somos, por exemplo, eu sou nutricionista e fico desesperada quando o paciente deixa de comer. Então a gente vai compreender o que é o jejum para ele, o porquê do jejum, e aí se realmente esse jejum está vinculado a uma prática de espiritualidade, religiosidade, a gente vai entender. E a gente vai tentar fazer com que esse jejum então faça parte do que a gente está propondo de terapia nutricional. Então a primeira coisa é tentar identificar se vai ser um jejum de um único alimento. Ótimo, mais fácil para eu conseguir trabalhar, porque esse único alimento eu consigo elaborar a alimentação desse paciente sem que falte os nutrientes deste alimento específico que essa pessoa escolheu para fazer o jejum. Ótimo. Agora, no caso, por exemplo, de pessoas que tenham algum transtorno alimentar, uma anorexia, eu preciso tentar compreender o que é o jejum para essa pessoa. Se for o caso, envolver o líder religioso dessa pessoa para tentar fazer com que essa pessoa entenda que talvez não precise de um jejum do dia todo, né? Talvez não precise de um jejum muito prolongado, mas que a gente consiga adequar esse jejum àquilo que o paciente precisa em termos nutricionais para o organismo conseguir aí também ter a quantidade de nutrientes adequada para o dia a dia. Tá? E aí o jejum dessas pessoas, dos cristãos, é relacionado também ao contexto de oração. Então, de devoção, de adoração a Deus e buscando então a comunhão com o Ser Supremo, que daí também é importante a questão do líder religioso neste momento para orientar essa pessoa e para estruturar melhor esse jejum. E o hábito do jejum para os cristãos advém da observância da prática, inclusive por Jesus, que jejuou aí por 40 dias. Outra questão importante é a Eucaristia ou a Santa Ceia do Senhor. Então, para os cristãos, o pão e o vinho, né, traduzido aí no cálice da Bíblia, são alimentos que são importantes em rituais religiosos. Então, seja na Igreja Católica, em que se é utilizado o pão ázimo, exatamente como é que foi aí na ceia que foi feita por Jesus, seja na Igreja Ortodoxa, que usam o pão, que é esse pão que tem todo um ritual para ser feito, que é o antídoron, que vai ser utilizado, que ele é com fermento, diferente da Igreja Católica, com a questão de ser os cristãos o fermento do mundo, ou então na Igreja Evangélica, que normalmente vai se utilizar o pão comum, né, abençoado, ou ainda às vezes substituído pela bolacha, algum carboidrato. Na Igreja Católica se usa o vinho e na Igreja Evangélica normalmente o suco de uva. Enfim, mas são alimentos que vão estar ali dentro do ritual religioso e que dentro do ambiente hospitalar vai ser normalmente difícil para essa pessoa fazer parte do ritual em si, mas muitas vezes eles podem receber esse alimento. Então, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, o antídoron, que é a fósfora, que é o pão que eles utilizam para a ceia, para a Eucaristia, ela é porcionada em antídoron, em pequenas porções, para levar essa comunhão da Eucaristia para as pessoas que não puderam vir
até o local para participar do ritual. Então pode ser que algum paciente hospitalizado receba essa parte e vai ser importante para essa pessoa fazer parte mesmo à distância. E aí, assim, normalmente os nutricionistas, veio comida de casa, né? Então, cuidado, a gente tem que tomar um certo cuidado do que é que está vindo de casa, qual que é a questão da espiritualidade, da religião e o que aquilo significa para aquela pessoa. Então, a gente pode aí fazê-lo comungar mesmo à distância. No Espiritismo também não há regras de restrição alimentar, mas há uma questão da água, um símbolo de pureza. E normalmente, quando se vê famílias ou mesmo em rituais do Espiritismo, a jarra de água sobre a mesa e após a leitura das escrituras, a família toda ou todos aqueles presentes podem tomar daquela água. Em alguns rituais específicos, até algumas pessoas podem ter sensações de sabores diferentes da mesma água. Alguns cuidados também são solicitados em dias de assistência espiritual, evitar carne vermelha, evitar alimentos mais pesados, pensando que talvez isso possa interferir aí na transferência de energia e prejudicar a assistência espiritual aí dessa pessoa. E aí, normalmente, a gente também precisa ficar atento se a água está vindo de casa, né? E o que é isso para esse paciente que está hospitalizado. Dentro das religiões afro, uma vez que a criança normalmente, ou a pessoa, é apresentada aos deuses da religião afro, cada deus, ele é representado por um alimento. E aí, normalmente, nessa apresentação, são determinados alguns alimentos ou para a pessoa deixar de consumir, de acordo com o que o deus específico falou, ou então para consumir com certa regularidade. E nas religiões afro, é muito comum a questão de sacrifícios com entrega de animais aos deuses, rituais com alimentação e festas com alimentação, inclusive porque os deuses ali estariam presentes nessa festa, dentro ali das pessoas que são exteriorizadas nas pessoas que estão participando da festa, e eles poderiam comer desse alimento que estão nas festas. Nas religiões afro, a alimentação tem um papel muito simbólico, então cada alimento tem um simbolismo bastante importante e que a gente também precisa compreender ali desse paciente como que é para ele essa simbologia. Com relação ao xamanismo, então, para o xamanismo tudo está vivo, então todos os alimentos são sagrados. Então, por exemplo, o mate, ele só é consumido dentro de um ritual, ele não pode ser consumido fora de um ritual. Né? O milho também é sagrado. Há uma bebida específica que é feita com ervas e casca de árvores que é usado em rituais de cura espiritual e que tem sido estudado por alguns pesquisadores que tem ação antidepressiva. E aí, assim, alguma pessoa que esteja em tratamento e que seja dessa religião, talvez a gente precisa questionar ou então criar um vínculo para ela trazer que ela vai participar de algum rito espiritual ou consome alguma erva específica, e aí talvez a gente consiga ajustar junto com a equipe da farmácia o horário que vai ser consumido, para que não tenha interação entre a medicação que esse paciente já está tomando. Com relação ao budismo, então não há também regras alimentares, mas a conduta alimentar é um pouco variada entre as vertentes budistas. O que é mais importante no budismo é um princípio que defende a existência de não violência. Então, por isso, a maior parte dos budistas vão ser vegetarianos ou então veganos, vão excluir todas as fontes de animais. E também pela questão de que a reencarnação de seres humanos pode ser feita em animais. Então, por isso, tem aí um cuidado. Então, eu coloquei aqui discussões pertinentes para a gente poder pensar um pouquinho sobre o que a gente vive atualmente. Então, no mundo que é onde tem o maior consumo de alimentos industrializados, em que normalmente não se faz mais tanta refeição em casa, né? A globalização que traz diversidade de alimentos de diversas regiões do planeta,
a rotina que é extremamente corrida e que normalmente essas práticas alimentares advêm de um cuidado na hora, por exemplo, do preparo. Então, é igual aquilo do judaísmo e mesmo dos muçulmanos, que avaliam grão por grão para serem então cozidos para poder ser servidos. Então, será que isso está se perdendo? O como que essas religiões estão lidando com toda essa rotina mais corrida e qual que está sendo a prática dessas pessoas no dia a dia e a relação com o Ser Supremo relacionado à prática alimentar. Hoje em dia a gente foca muito em produtividade, tudo tem que ser extremamente rápido e produtivo. Tem a questão também dos organismos geneticamente modificados, que para muitas religiões não é indicado. E aí a gente tem que tentar entender também o que cada um compreende a respeito disso, porque é igual foi falado que a religião não é exatamente a religiosidade, né? A gente precisa compreender o que cada um entende dessas práticas alimentares, como que é o dia a dia, como que é a prática dessa religião, para poder compreender e ajustar a alimentação no cuidado desse paciente. Uma coisa bastante interessante, que até eu iria falar no começo, mas acabei passando e não falei, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com pacientes oncológicos, e aí, de novo, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para os oncológicos, é a questão de que a alimentação, muitas vezes, para eles, é algo ruim. É algo que vai estar cheia de sintomas, então eles estão com náusea, estão com vômito, tem diarreia, fica tudo muito difícil para se alimentar. E normalmente, mesmo que depois termina o período de tratamento, ainda esses sintomas permanecem. E aí, muitas vezes, fazendo a prática do Mindful Eating, ou então compreendendo qual que é a religião e qual que é a relação do alimento com essa pessoa, a gente consegue restabelecer a alimentação para esse paciente, tornando essa alimentação como algo prazeroso. E infelizmente ainda na prática de nutrição, nós temos pouco esse cuidado e que a gente precisa aumentar e precisa estimular outros profissionais e muitas vezes outros profissionais de saúde pode ser ali a pessoa que pode incomodar o nutricionista para prestar mais atenção dessas práticas também no cuidado dia a dia do paciente. E aí também a questão de preocupação limitada em restaurantes e em escolas também. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fica o meu contato se quiserem.